gente, meu nome é Tamires. Eu resolvi gravar esse vídeo pra poder ficar mais fácil pra quem já entrou em contato comigo e ainda tem dúvidas, e as pessoas futuras que vão entrar em contato comigo ou que nem precisem entrar em contato comigo já consigam assistir esse vídeo pra poder ter uma resposta mais rápida e conseguir entender a fundo, porque eu tô recebendo muitas perguntas. Consegui meu visto para os Estados Unidos depois de ter sido negado 4 vezes. Primeiro, eu queria falar que sim, é verdade, o visto negado 4 vezes. Na verdade, eu acho que eu tive mais de 4 vezes, porque quando eu era menor de idade, antes dos 15 anos, eu fiz algumas tentativas porque eu ganhei de presente a viagem. E antes de eu conseguir esse visto, sendo menor de idade, se eu não me engano, eu tive visto negado umas 2 vezes. Como eu não tenho certeza, porque eu não tenho mais o histórico dessas tentativas, então eu chuto aí umas 2 vezes que o passaporte que eu tive visto aprovado pela primeira vez, quando eu era menor de idade. Então sim, já tinha ido para os Estados Unidos em 2009. O visto só ia vencer em 2014, porém eu não tinha dinheiro, era menor de idade, não tinha motivo pra voltar para os Estados Unidos naquela época e não tinha como renovar o visto, então não renovei. O que acontece é que quando foi em 2017, eu quis voltar para conhecer a Disney. E aí foi a primeira tentativa, abril de 2017. E vamos lá a todo o meu histórico de 2017. Estava há 1 ano e meio trabalhando numa empresa registrada. Tinha um salário de mais ou menos R$ 1.600. Tinha terminado a faculdade. E aí eu preenchi esse formulário sozinha e fui fazer minha primeira tentativa. Eu tive 3 perguntas. Pra onde você vai? Por quanto tempo? Qual a sua renda? Eu ia pra Nova York por 6 ou 7 dias e eu ganhava R$ 1.600. Negado. Saí de lá arrasada, não tinha entendido por que tinha acontecido isso, mas certa de que eu tinha tudo pra ganhar esse visto, então eu decidi fazer uma segunda tentativa em maio do mesmo ano. Dessa vez eu pedi a ajuda de uma assessoria. Encontrei eles no Instagram, no Facebook, não lembro ao certo. Cheguei aí até a empresa deles, que ficava bem próximo ao CASV, daqui de São Paulo. E fui fazer essa tentativa. Não deu certo de novo. Eu não vou me recordar as perguntas, mas eu lembro que ele me pediu um documento de comprovação de renda. Enfim, me negou. Fiquei extremamente arrasada, muito mal. Fiquei bem triste, porque era uma coisa que eu queria muito. E tipo, pô, eu já tinha ido para os Estados Unidos, né? Por que vocês não estão querendo me dar esse visto? Naquele ano eu não tentei mais. Decidi tentar em 2018. Minha primeira tentativa, refiz com essa mesma assessoria. Todas essas vezes, a pessoa que ia pagar a minha viagem era meu pai. O que aconteceu? Essa assessoria errou no preenchimento do meu DS-160. Eles colocaram a renda do meu pai como sendo a minha renda. E isso pesou muito na hora da entrevista. Por quê? Porque eu fui questionada em como, em pouco tempo, a minha renda tinha pulado de R$ 1.600 para quase R$ 6.000. E eu não soube explicar, porque na verdade não tinha mudado. E negou. E aí eu descobri que tinha sido um erro da assessoria. Fiquei muito puta. Decidi tentar novamente. Depois eu decidi tentar com meu pai. E lá eu pra 4ª tentativa. Então foi eu e meu pai. A gente mudou o destino, colocou Orlando. Hoje, com a cabeça que eu tenho, eu sei que não foi a melhor das estratégias, porque eu já tinha um histórico de várias tentativas, juntando um pouco lá desde o começo. Meu pai, ele sempre ia ser o sponsor da minha viagem, então ele era a pessoa que ia pagar desde o começo, não tinha mudado. E também não tinha mudado o fato de com quem eu ia viajar. Na época eu ia viajar com um namorado meu. Essa pessoa já estava nos Estados Unidos. A gente sabe que eles têm acesso a tudo, mas na época eu não me atentei a isso. Cheguei, né, fui fazer essa tentativa com meu pai. O cara foi extremamente grosso e ficou falando por que meu irmão não ia viajar com a gente. Eu falei que ele estudava, que não ia dar na época que a gente ia. Ele não entendeu muito bem e negou os 2. Depois disso eu falei, eu não vou tentar mais esse visto. Eu já tinha ficado extremamente decepcionada, frustrada, porque eram muitas tentativas falhas, muito dinheiro gasto. Você fica com o emocional abalado.
Então eu falei, eu não vou tentar mais visto para os Estados Unidos. Nesse mesmo ano, fiz uma viagem internacional, fui pra Colômbia, sem pretensão nenhuma de tentar o visto. Isso na minha cabeça não passava e não passou por muito tempo. Foi passando os anos, minha vida mudou bastante, terminei com esse namorado da época, a vida mudou. E acontece que em 2021 surgiu a oportunidade de uma viagem pra Disney e eu precisava muito do visto. E eu não queria tentar. Meu marido falou, não, você precisa tentar, você precisa tirar isso da sua cabeça. E eu, não, porque eu não vou conseguir. Então eu tinha muito medo, muito trauma ainda. E aí uma amiga minha entrou num grupo no Facebook, que é o grupo da Viagem de Vistos. Não fez assessoria com eles, mas disse que o grupo ajudava muito e me colocou nesse grupo. Entrei em contato com a Viagem de Vistos em dezembro de 2021 para saber valores, para saber como eles funcionavam. E na época eles conseguiam pegar o seu DS para preencher até um mês antes da data, né? Que você fosse marcar a sua entrevista. E aí eu dei entrada sozinha no processo. Então fui, preenchi meu DS 160, marquei a entrevista. Ia ser no final de 2022. Mas eu comecei a adiantar, até que eu consegui uma data em abril de 2022. Eu já tinha casado e teria minha lua de mel em março de 2022. Quando foi no final de fevereiro, entrei em contato com a assessoria, disseram que o prazo estava maior, que eles não conseguiam pegar o meu caso para poder fazer essa assessoria. E eu não queria tentar sozinha, porque tinha muita chance de dar errado de novo e eu não queria perder dinheiro, o dólar estava extremamente caro, eu queria ter um mínimo de respaldo para tentar isso de novo. Então, o que eu fiz? Falei, bom, eu não tenho pressa, então eu vou fechar com vocês e eu vou adiar a minha entrevista. E a minha entrevista, que seria em abril, passou para setembro de 2022. Fiz a minha lua de mel, visitei alguns países da Europa, fiz todo o processo com a viagem de visto, eles foram, assim, essenciais, preencheram o meu DS 160, várias vezes me deram o rascunho do preenchimento para eu validar, corrigir, ver se tá tudo certo, responderam todas as minhas perguntas, me deixaram extremamente preparada para fazer essa entrevista novamente e mais segura. E aí chegou o dia da entrevista, que foi no dia 22 de setembro. Eu tava extremamente nervosa aquela semana, eu passei muito mal a semana inteira, porque eu tenho ansiedade, sofro de crise de ansiedade, então isso atacou. Fiquei muito mal mesmo, mas eu precisava encarar aquilo. E eu tinha colocado na minha cabeça que a minha vida tinha mudado muito desde a última tentativa, que tinha sido há 5 anos. Eu tinha tentado a última vez em 2018, tava tentando novamente em 2022. Então, assim, 5 anos se passaram, muita coisa muda em 5 anos. E na minha vida, particularmente, mudou bastante. Então, eu sabia que eu tinha grandes chances de conseguir. Mas eu também tinha o meu histórico todo gravado de 4 para mais negativas. Então, isso me deixava com muito medo. Mas estava extremamente preparada pela viagem de vistos, tinha estudado bastante o meu formulário, fui atendida por um cônsul. A entrevista foi tranquila na medida do possível, mas eu gosto sempre de frisar que teve um ponto que pode ter sido o ponto principal, e o fato dele saberem das minhas negativas e de eu ter tido a certeza do porquê eu possa ter sido negada anteriormente. Começou a entrevista, ele pediu meu passaporte, entreguei o passaporte pra ele e ele falou assim, só um minuto que eu tô verificando algumas informações, e começou a digitar no computador. E eu mantive meu pensamento no eu vou conseguir. E aí ele me perguntou, pra onde você vai? Eu falei pra Orlando. Ele perguntou, você já foi pros Estados Unidos? Eu falei, já. Ele falou, quando? Eu falei, em 2009. Ele, com quem você foi? Eu falei, com a minha tia e com a minha prima. Ele falou, quantos dias você passou lá? Eu falei, 15 dias. Ele falou, e nessa viagem que você tá solicitando agora, serão quantos dias? Eu falei, 7. Aí ele parou, digitou no computador, virou pra mim e falou assim, eu tô tentando entender aqui esse tanto de solicitações que você fez. Nessa hora eu tinha 2 opções.
ou não falar nada e deixar ele interpretar isso da maneira que ele quisesse, ou tentar quebrar esse gelo dessa pergunta que pode ser levada como ruim por algumas pessoas. Então eu fui pelo lado de quebrar esse gelo. E aí eu respondi, foram muitas mesmo, né? Aí ele, quem é essa pessoa do seu formulário? Aí eu falei, um ex-namorado meu. Aí ele, ex-namorado? Aí eu falei, sim, terminei com ele já faz 5 anos, não tenho mais contato. Aí ele falou, você não tem mais contato com ele? Eu falei, não. Ele falou, você não vai viajar com ele então, né? Eu falei, não, vou viajar com outra pessoa. Ele, essa pessoa que você vai viajar tem visto? Eu falei, sim. Ele falou, então não é com a mesma pessoa de antes. Eu falei, não, vou viajar agora com o meu marido. Quando eu usei a frase meu marido, a entrevista mudou de rumo. Aí ele falou, você casou com outra pessoa? Eu falei, sim, casei com outra pessoa. E aí ele falou pra mim, quanto tempo você é casada? Eu falei, vai fazer 1 ano, mês que vem. Aí ele falou, essa sua viagem pro Reino Unido, ele frisou só o Reino Unido de todos os países que eu visitei. Você fez sozinha? Eu falei, não. Eu fiz com meu marido, foi uma viagem de lua de mel. E aí ele parou assim e ficou tentando entender o porquê de lua de mel tanto tempo depois do casamento. Porque eu tinha casado em outubro de 21 e minha lua de mel foi em março de 22. E eu falei, a gente já tinha casado no civil antes e a nossa festa foi esse ano, por isso que a gente viajou logo depois da festa. Ele, entendi, tá bom. Vocês se conhecem há quanto tempo? Eu falei, 4 anos. Ele falou, no que vocês trabalham? Eu falei, os dois são publicitários. Ele, qual é o nome da sua empresa? E a minha empresa, nesse período, tinha mudado de nome. E eu levei uma carta comigo dessa mudança de nome, caso fosse solicitado. Porque eu falei, não vou preencher outro formulário só pra isso. Falei o nome da empresa. Falei, bom, no formulário aí pode ser que esteja outro nome. Porque a empresa mudou de nome nesse período. Caso precise de uma comprovação, eu tenho aqui. Ele, não precisa. Ele, quanto tempo você tá nessa empresa? Eu tinha 10 meses na empresa. Falei, 10 meses. Ele, tá bom. E você faz o que na empresa? Eu falei, sou redatora. Aí ele, ok. Vocês têm casa própria? Eu falei, sim. Ele, quando vocês compraram essa casa? Eu falei, ano passado. Ele, tá certo. Digitou. E eu na minha cabeça, você vai ter que me aprovar, você vai ter que me aprovar. E aí foi a hora que eu queria chorar. Porque ele colocou meu passaporte dentro da caixinha branca e me deu o famoso papel de seu visto foi aprovado. Eu saí de lá, nem sabia pra onde tava indo, eu gritei muito, chorei muito quando eu saí, porque pra mim foi uma vitória ter conseguido, muito difícil, foi muito frustrante todas as vezes. E aí, óbvio, tempo depois chegou meu passaporte, sou eu mesma, o visto, né? E essa foi a minha experiência, foi assim, dolorosa, foi frustrante, eu passei mal, mas deu certo. E aí, por que eu decidi fazer esse vídeo? Porque todas as pessoas entram em contato comigo ou com a assessoria para fazer várias perguntas. E eu decidi deixar gravado esse relato para as pessoas conseguirem ter mais na íntegra tudo passo a passo que aconteceu. E eu separei algumas perguntas que sempre me fazem. A primeira pergunta é se é verdade que eu já tive visto negado 4 vezes. Bom, como eu falei no começo do vídeo, sim, é verdade. Talvez eu tenha tido até mais, talvez 6. Eu chuto 6. Mas como eu não tenho muita certeza das 2 outras negativas, porque eu não tenho mais histórico, eu não tenho como falar com certeza. A segunda pergunta que me fazem sempre é se todas as vezes que eu tentei foi no mesmo consulado. Sim, eu não tentei em nenhum consulado diferente. Todas as minhas vezes foram em São Paulo e todas foram pro mesmo tipo de visto. Eu não tentei, se tentou para negócios, se eu tentei para estudante. Não, todas as vezes foi sempre turismo. Nunca tentei nada diferente disso. A terceira pergunta é o que mudou desde minha última tentativa? Bom, como eu tinha falado, minha última tentativa foi em 2018 e a minha aprovação veio em 2022. Então, assim, eu casei, eu mudei de emprego, minha renda aumentou,
comprei um apartamento. Essas foram as mudanças, assim, grandes na minha vida, que podem ter contribuído bastante. E eu viajei, então tudo isso agrega no perfil de turista, que era o visto que eu tava solicitando. Por que eu fui negada tantas vezes? Eu tenho alguns palpites, mas tem um que talvez seja mais possível pelo jeito que foi conduzida a minha última entrevista, né? Então, assim, primeira coisa, é um DS-160 mal preenchido. O DS-160, ele é 50% da sua aprovação. E atrás de provar que tudo que você escreveu é verdade. E aí, na hora que eles estão fazendo a entrevista com você, eles estão ali pra ver se vocês vão falar a verdade. Outra coisa, muitas tentativas seguidas. Eu sei que a gente sai tendo a certeza do que a gente quer, né? Eu sabia que eu queria só viajar, eu só queria visitar o país. E a gente sai com essa frustração de, pô, eu tô ali tentando, eu só quero visitar, eu quero voltar pro meu país. Você sabe disso. Mas às vezes você não passou tanta confiança pra pessoa que você realmente quer isso. E tudo influencia. A idade, eles têm estatísticas de qual a idade que as pessoas mais vão para emigrar. Então, tudo isso você tem que ter muito bem fortalecido para que não haja divergências, para que não haja desconfiança. Então, quanto mais você tenta seguidamente, mais desespero você parece ter. E se o motivo é unicamente viajar, pra que um desespero pra viajar tão rápido? O que tanto você vai fazer agora que você não pode esperar 6 meses, que você não pode esperar um ano? Então, assim, eu entendo e eu sei porque eu passei por isso, que é muito difícil você engolir que eles falaram não, porque você quer viajar. Mas, na minha opinião, hoje vendo a situação de um outro ângulo, muitas tentativas seguidas acarretam em mais negativas. Terceiro motivo, salário incompatível com o lugar da viagem. Muita gente acha que se você colocar no formulário que você vai para Nova York ou você vai para Orlando, obrigatoriamente você tem que ir para aquele lugar quando você for fazer sua viagem. E não, o teste 160 é uma pretensão da viagem. Então você pretende ir para tal lugar. Não quer dizer que daqui a um ano, se você for viajar, a sua pretensão é a mesma. Sempre é importante você colocar um lugar que condiza com o salário que você tem. Para eles, não importa se você está 30 anos juntando e guardando dinheiro para essa viagem. O que importa para eles é o que você vai apresentar. E não é o que você tem na sua conta, porque você pode falar, ai, meu pai vai depositar 50 mil para mim para eu ter isso na conta no dia que for na entrevista. O que vale é seu imposto de renda. Então, declarem o imposto de renda, que é muito importante. E esse valor tem que ser compatível com a viagem que você vai fazer. No meu caso, eu ganhava R$ 1.600. Naquela época, o dólar não estava tão alto, mas ainda assim era alto porque eu recebia. Então, como eu ia bancar uma viagem para um destino tão caro, porque Nova York é muito caro, com um salário extremamente baixo. Então, isso é uma coisa que pesa muito. Então, hoje em dia, com o dólar nas alturas, você colocar um destino em Nova York, na maioria das vezes, quase que 90% das vezes, é dar um tiro no pé. A não ser que você tenha um salário extremamente bom, eu chuto um salário bom de 10 mil pra cima, que você consiga comprovar que você vai dar conta de pagar aquela viagem. Então, assim, destinos mais turísticos são importantes. Sempre procure colocar destinos compatíveis com o salário que você tem. Outra coisa que eu acredito muito que tenha sido primordial na minha negativa, e eu peguei isso de base como a minha última entrevista que foi aprovada, foi o fato da pessoa que eu estava namorando na época. Todas as vezes que eu tentei, essa pessoa estava nos Estados Unidos. E aí, quando eu falo estava nos Estados Unidos, vocês já subentendem que a pessoa estava morando lá. E eles têm acesso. Quando eles batem o nome da pessoa e veem que a pessoa está nos Estados Unidos, automaticamente eles imaginam o quê? Você namora essa pessoa, você vai pra lá pra ficar com essa pessoa igual. E eu acho que isso teve um peso muito grande, principalmente pelas perguntas que ele me fez na última tentativa.
Mas essas são, né, as 4 possibilidades que eu acredito que tenham acontecido. Outra pergunta, se eu já tive outra assessoria, sim, como eu falei, já tive ajuda de uma assessoria que errou no preenchimento do meu formulário uma vez. Sobre a assessoria que eu contratei, sobre a viagem, todo mundo que vem pelo Instagram deles me pergunta: Tamires, você indica viagem de vistos? Como que é a assessoria deles? Eles são de confiança? O serviço deles é bom? Como eu posso entrar em contato com eles? E assim, galera, como eu falo, no meu caso era um caso extremamente difícil, né? Uma pessoa com mais de 4 negativas. Eu não queria tentar sozinha porque eu achava que era viável eu preencher tudo sozinha. Eu pesquisei muito sobre a viagem, foram meses assim, olhando, estando no grupo do Facebook, olhando mesmo a fundo para ver se as pessoas eram aprovadas e o que elas tinham a falar. E isso me deu muita segurança porque eles são pessoas presentes, eles são pessoas reais. Mesmo que todo o contato foi feito online, porque eles são de outra cidade, mas assim, foi imprescindível do começo ao fim. Eles são extremamente profissionais. Desde o começo eu passei toda a minha situação para eles. Contei os mínimos detalhes, eles sabiam real o que tinha acontecido. Eles falaram para mim quais as minhas chances. Então, desde o começo eu sabia quais chances eu teria para tentar ou não. Então, eles são muito transparentes nesse ponto. O tempo todo, 100% do tempo, eles me deram todo o suporte. Eu tinha várias perguntas, vários questionamentos, eu tava muito segura. É o Carlos que me atendeu, ele foi maravilhoso. Inclusive fora do horário, ele me respondia, deixava tranquila. Está falando 100% a verdade, que você não vai conseguir se enrolar, né? Não vai ter esse perigo. E se firme nas respostas e direta. Ah, você vai pra onde? Vou para tal lugar. Quantos dias? Tantos dias. Onde você trabalha? Em tal lugar? Quanto você ganha? X. Ponto. São perguntas simples e diretas. Eles não gostam de enrolação, então assim, não adianta você ficar contando uma história que eles não querem ouvir. Não adianta você falar, tem um documento aqui, ó, tô esse documento pra provar. Eles não querem. A não ser que ele peça explicação de alguma coisa. Tipo, por exemplo, você trabalha com o quê? Normalmente eles fazem muito isso. Você trabalha com o quê? A pessoa fala, trabalho com segurança da informação. Aí ele fala, tá, e o que exatamente você faz? Aí você vai explicar, olha, eu faço isso, 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 isso. No meu caso, eu sou redatora e revisora. O cara não precisou perguntar o que é um redator e revisor, porque, né, é óbvio, assim, o que é um redator e revisor. Então, assim, só responda o que te foi perguntado. Muitas vezes, falar demais te prejudica. O formulário, você preenche um rascunho do formulário, manda para eles, eles vão preencher no sistema antes de enviar. Eles te devolvem, você vai revisar todo esse formulário, ver se todas as informações que você passou estão realmente corretas. Antes deles enviarem, você pode mudar 50 mil vezes se você quiser. A partir do momento que eles enviarem, que eles tiverem que fazer um novo formulário, aí tem um custo. Então, sim, eles são bons, eles são de confiança. Eu tenho todo o meu agradecimento pra eles, porque eles trataram com muito cuidado e com muito profissionalismo, né? No meu caso, que era um caso difícil. Mas sim, eu indico eles, eu recomendo. E a última pergunta que me fazem muito é: quais as dicas eu posso dar para as pessoas que já tiveram visto negado, para as pessoas que estão com medo de tentar e terem visto negado? Basicamente, fale a verdade, que isso aí é imprescindível. Porque muitas vezes você tá falando a verdade, já é negado, imagina se você mente. Não faça tentativas desesperadas, uma em cima da outra, como forma de mostrar pra eles, não, você tá errado, porque isso só te prejudica mais ainda. Quanto mais você tenta insistentemente, mais eles acham que você tem alguma coisa fora do comum pra fazer, que você não pode esperar. Contratem uma assessoria, como eu falei, o formulário bem preenchido é 50% do processo, então assim, se você não se sente seguro, garanta 50% e pesquisem bastante sobre assessoria. Isso não quer dizer que você tem que contratar essa assessoria que eu fiz, que é só ela que vai dar certo. Não, tem um monte de assessoria. Mas eu posso falar dessa e posso falar da que não deu certo comigo. Então, assim, contratem uma assessoria que vocês sintam confiança pra ajudar vocês no processo. Tenham calma. Eu sei que é muito difícil. Eu sei disso, porque eu passei muito mal. Ainda mais quando você vai sozinha.
se não tem ninguém pra conversar, pra se distrair. E eu fiquei na fila o tempo inteiro cantando, bem baixo, mas eu cantava. Eu sei que é um momento muito difícil, mas pelo menos ali na frente, mantenham a calma. E sejam vocês. Muitas pessoas falam, você deve se vestir assim, você não deve usar assado. Não faça muitos gestos. A minha dica, se tá certo ou se não tá, eu não sei, mas é o que deu certo comigo. Seja você. Se você é uma pessoa que fala gesticulando, não tenta ficar com a sua mão parada. Eu sou uma pessoa que faço isso, vocês podem ver que o tempo todo do vídeo eu tô assim. Eu não ia conseguir. Então sejam vocês. Claro, você normalmente usa uma roupa decote, não vá assim no dia, vá com uma roupa mais social. Normalmente iria para uma entrevista de emprego. Então saiba se portar no lugar. Quanto a ser você, eu acho que a melhor opção é você ser o que você é no dia a dia. Porque isso vai te passar a verdade. Você não tá pintando uma pessoa só pra você conseguir uma aprovação. Eu acho que esse é o melhor caminho. Tenha na sua cabeça, parece clichê, mas assim, Deus sabe de todas as coisas. Hoje eu entendo os motivos da minha negativa. No final, a gente consegue entender os motivos de não ter conseguido naquele momento. Então, assim, Deus sabe das coisas. Não se desespere se você não conseguir. Eu tô aqui pra provar que é possível depois de 4, 5, 6 negativas. Eu tenho meu visto, eu vou poder viajar. Em 10 anos eu consigo fazer quantas viagens pra Disney ou pra qualquer outro lugar dos Estados Unidos eu quiser. Então, não desista. Se for um sonho seu, não desista. E não deixa ninguém falar que você tem que desistir ou que você nunca vai conseguir. Se é um sonho seu, vá atrás, porque as coisas podem acontecer. Sonhos se realizam. Nada tá ali escrito numa pedra que não vai poder ser mudado. Tudo pode acontecer. Então, vão atrás do que vocês querem. Acreditem. Uma hora vocês vão conseguir ter o visto aprovado e vocês vão estar desfrutando da viagem. E como eu falei na página, né, da viagem que eles postaram, a minha história agora é passar os perrengues nos Estados Unidos, porque eu já passei muito perrengue aqui no Brasil para conseguir esse visto. Não desistam e levem essas dicas com vocês para que possa ajudar, ou pelo menos dar uma luz no que vocês podem fazer para melhorar e para conseguir de alguma forma um pouquinho mais de chance de ser aprovado. E é isso, eu espero que esse vídeo esclareça as dúvidas de vocês, que ajudem vocês, que dê esperança, porque eu recebi muitas mensagens falando que a minha história deu esperança. E isso é muito bom, porque eu sofri muito e eu não tive ninguém do meu lado assim pra falar, não desiste, você vai conseguir, calma, vai dar tudo certo. E eu queria muito que tivesse alguém. E eu queria muito ter encontrado histórias parecidas com a minha pra me dar uma esperança, me dar uma luz no fim do túnel de que não, calma aí, nem tudo tá perdido. Eu perdi dinheiro, mas poxa, eu ganhei experiência nisso, então eu sei que isso talvez não seja legal fazer. Aquela pessoa conseguiu, cara, que legal, vou tentar a minha e vai dar certo. Então, assim, eu espero muito do fundo do meu coração que tenha muitos relatos aqui de pessoas que conseguiram depois desse vídeo ou que vão tentar e que voltaram a ter esperança, que se motivaram pra tentar de novo ou pra tentar a primeira vez. Prometo que eu volto aqui pra mostrar. Ainda não fui pros Estados Unidos, ainda não viajei. A intenção é viajar nesse final de ano, então vamos ver se dá certo. E eu volto pra contar da minha viagem. Nem é só um sonho mais meu, de tantas mensagens que eu recebo, já virou um sonho de várias pessoas com expectativa junto comigo nessa viagem. Então é isso. Agradeço quem assistiu esse vídeo até o final. Espero que isso ajude vocês de alguma forma. E é isso. Partiu Disney.